Olá pessoal, damos início então à nossa aula de hoje de introdução ao estudo do direito. Temos como tema a hermenêutica e a interpretação do direito. Então o conceito de hermenêutica, ele vem então da palavra do grego de hermenion, onde significa interpretar, que vai derivar de Hermes, que era um deus da mitologia grega, e aí ele era considerado o intérprete da vontade divina. Como ele habitava, vivia entre os homens, ele fazia então essa interpretação, sendo aí amigo próximo dos homens. Todo conhecimento humano ele vai se desdobrar em dois aspectos, o dos princípios e o da aplicação. Os princípios ele vem da própria ciência, ele provém da ciência, e as aplicações da arte. E aí então, hermenêutica e interpretação vai constituir o relacionamento. Então, a hermenêutica e a interpretação se dá pelo relacionamento, então, dos princípios e das aplicações. A hermenêutica, ela é teórica, então ela busca então estabelecer critérios, os próprios princípios, os métodos então, de forma a orientar, uma orientação então geral, uma orientação ali metódica. Já a interpretação é aquilo de cunho prático, o que vai realmente se efetivar. Então a hermenêutica ela propicia então os critérios, os métodos, e a aplicação se dá de forma, a interpretação ela se dá então de forma prática. A interpretação então, ela aproveita tudo aquilo que é proporcionado, tudo aquilo que é subsídio da hermenêutica. Então a hermenêutica, ela estuda e sistematiza, ela vai sistematizar, organizar todos os critérios então referentes à interpretação no que se refere às regras jurídicas. E aí, o magistrado, ele não pode julgar um processo sem antes fazer uma interpretação de tudo aquilo que vai regular aquela questão. Então ele precisa conhecer os fatos, precisa conhecer o direito, precisa conhecer, ter a arte ali de ver a possibilidade, qual é o alcance e o sentido das normas. Então tudo isso envolve então a hermenêutica e a interpretação. E aí, o cidadão, de uma forma geral, todo cidadão, na verdade, precisaria ter essa possibilidade de interpretar a lei. Para isso, ele precisa, então, conhecer o direito, conhecendo, assim, as suas obrigações e os seus deveres. Então, nós somente somos capazes de interpretar se nós conhecemos o direito, né, no sentido amplo da palavra, conhecendo ali tanto os nossos direitos como as nossas obrigações. Então, a efetividade do direito, ela depende primeiramente ali do lado técnico, né, daquele que vai formular as leis, os decretos, os códigos, tudo aquilo que nós já temos estudado, quanto também na qualidade da interpretação. Como que aquela norma vai ser interpretada e consequentemente aplicada ali dentro de um determinado ordenamento. Então ela precisa, nós já vimos isso, uma norma precisa ter simplicidade, clareza, concisão e vai depender também de uma boa qualidade na sua interpretação. Então a tarefa do intérprete ela é menos complexa, é menos exigida a interpretação quando uma norma ela é bem elaborada. Já ao contrário, uma norma que é mal elaborada vai exigir-se muito mais do intérprete. Então, para a formação do intérprete, ele precisa ter conhecimento específico, que nós vimos ali uma técnica, né, conhecimentos técnicos, e além de que sua personalidade, a sua cultura, tudo isso vai influenciar na sua ali, qualidade de intérprete, na sua interpretação. Alguns dotes, algumas qualidades são esperadas de todos que vão interpretar, principalmente no que se refere à probidade, serenidade, equilíbrio e diligência. Probidade seria no sentido a honestidade, você ser honesto consigo mesmo em relação aos propósitos. E depois, nós temos a serenidade. Seria que aquele que vai interpretar precisa estar em paz consigo mesmo, com todo o ambiente ali no qual isso vai interferir, uma paz espiritual para que a sua produção intelectual possa se desenvolver. Nós temos aí o equilíbrio também como qualidade que vai dar aí firmeza e coerência na sua interpretação e por fim ser diligente, ou seja, diante de todas as dificuldades que uma norma possa apresentar, o intérprete ele precisa ser estudioso, esforçoso, conhecer ali de uma forma bem ampla aquilo que se refere à sua tarefa, no sentido então de buscar constantemente, por meio de esforços,
realizar a tarefa que lhe é devida, no caso, a interpretação. Então, além dessas qualidades, deve ter curiosidade científica, que é aquilo que eu tenho motivado, incentivado sempre os alunos a trabalharem em termos de pesquisa, de leitura, de conhecimento, para que nós possamos conhecer também de forma técnica. E aí, não só normas antigas, coisas anteriores, porém, o direito como um todo, principalmente com as evoluções que ocorrem, tanto na sociedade, consequentemente, no direito. Então deve ser um pesquisador também. O intérprete ele precisa ter essa característica de pesquisador. Já em relação à interpretação, nós estamos trazendo então aliás, antes de entrarmos em interpretação, nós estamos vendo então tudo aquilo que se refere à hermenêutica, ou seja, aqueles métodos, então, essa técnica que proporciona uma interpretação de qualidade. Agora, falando da interpretação, no segundo ponto ali, a interpretação de uma maneira geral, nós temos que interpretar significa o ato de explicar o sentido de alguma coisa. Ou seja, eu vou revelar o significado de uma determinada expressão, seja ela verbal, artística, qualquer que seja, uma atitude, um gesto e assim por diante. Então, interpretar de uma forma ampla seria isso. Todo objeto cultural, ele é impregnado de significados. Se nós pegarmos um quadro, por exemplo, que tem uma pintura, ele tem um significado. Aquilo que aquele que elaborou, o autor daquele quadro, ele quis apresentar um significado diante daquela determinada pintura. E assim por diante em outras áreas também. Então o trabalho do intérprete é decodificar, ou seja, apresentar o caminho, percorrer, na verdade, o caminho e desmistificar aquilo que o autor elaborou, aquilo que é preciso, então, decodificar. Diante de uma chapa, de uma radiografia, por exemplo, o médico ele olha e ele vai, então, interpretar o significado ali daquele raio-x, daquele exame, o que aquilo realmente quer dizer. Então, são alguns exemplos, assim, de uma interpretação fora do ramo do direito. Então, interpretar é um ato de inteligência, de cultura, de sensibilidade, requer, então, algumas características. Já em relação ao direito, a interpretação do direito, nós temos algumas noções gerais, tendo, assim, como objeto cultural, que vai apresentar alguns significados, então, em relação ao direito. Então, o primeiro, em relação ao direito, quando o intérprete ele vai, então, abordar ali, vai desvincular não seria a palavra, apresentar então de uma maneira clara, revelar o significado de uma determinada norma, ele busca então, primeiramente, revelar o sentido e também fixar, apresentar qual o alcance daquela norma jurídica. Revelar o sentido significa então realmente apresentar qual é o significado real daquela norma. Por exemplo, nós temos uma lei que vai conceder férias ao trabalhador. Qual o objetivo, então, qual o significado dessa lei que proporciona férias? Seria proteger e beneficiar a saúde, seja ela física ou também mental daquele trabalhador. Então esse é o significado. Esse, então, é o real sentido dessa norma, desse artigo de lei que vai proporcionar ali férias ao trabalhador. Depois nós temos o alcance. Então, nesta mesma norma que eu dei de exemplo, quem vai ser alcançado por essa norma? Quais serão as pessoas a serem atingidas? Até onde é o alcance dessa norma? Se limita, então, à relação entre empregado e empregador. Nem todos os trabalhadores, eles são empregados. Pode ocorrer que tenhamos muitos trabalhadores que não têm o direito, então, a férias. Então, o alcance dessa norma se dá somente em uma relação de emprego, tá? Isso seria, então, um exemplo. Teríamos muitos outros. Então, fixar o sentido da norma é descobrir ali qual a sua finalidade. Então, quando eu coloco o sentido, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade da norma. E já fixar o alcance seria o campo de incidência de uma determinada norma jurídica. E aí, para interpretar o direito, o intérprete, então, precisa primeiramente conhecer o direito para poder interpretá-lo. Tá? É dessa forma. Toda norma jurídica, ela pode ser objeto, então, de interpretação. Assim como a norma costumeira, assim como a jurisprudência, assim como os princípios, todos eles são passíveis, então, de interpretação. Então, buscando aí apresentar qual o real significado, quanto o alcance das suas determinações.